Porque eu sou um cara que eu conheci as drogas muito cedo, o crime muito cedo, o tráfico. Mas só que Deus ele teve um carinho tão especial e através de orações que eu também consegui largar isso muito cedo. E eu falo que dentro de uma comunidade terapêutica, no meio de viciados, foi onde que eu conheci o verdadeiro evangelho. Ah, Flávio, eu tô fazendo muito na casa de Deus, eu tô fazendo muito para o reino de Deus, mas e não tá tendo fruto. Se não tá tendo fruto é porque não foi ali que Deus te chamou para fazer. Descendo e o profeta aponta pra mim, você aí, ó. Aí a gente costuma até olhar assim, né? Se confirmar, Será que é eu? Ele falou que você. Você sabe para que Deus te chamou? Você é um líder. Deus te chamou para cuidar de pessoas. Volta para a ponta do altar. Quando a Bíblia fala de suportar uns aos outros, não é questão de eu não suporto o fulano, eu não suporto. É suportar, é ser suporte. Então, olá, sejam muito bem-vindos ao Essência da Liderança. Meu nome é Juliana Rocha. Este é o 9º episódio e aqui nós falamos de liderança. Este é um canal de construção de liderança e estamos começando agora, mas já com um grande público chegando aí. Vocês que já nos assistem, muito obrigada. E você que está começando agora, ative o sininho, curte, compartilhe, para que possamos dar continuidade a trazer uma liderança à luz da palavra. E hoje eu estou com um convidado que mora no coração aqui da Diaconisa, que eu já conheço há muito tempo e tenho uma estima muito grande por ele, que é o Guilherme. Guilherme é um grande líder. Se apresente para nós, Guilherme. oi, gente, prazer, meu nome é Guilherme. Apaixonado pelo social, né? Moro ali no bairro Capelinha. Conheço Juliana de muito tempo. E estou muito feliz por esse convite. Estar aqui dividindo um pouquinho, né? Do nosso dia a dia, das ações sociais, daquilo que Deus confiou para a gente estar fazendo aí. Que bênção. A satisfação é toda minha. E temos por base, eu olho para Guilherme e eu vejo Paulo. Eu Que vejo responsabilidade. Paulo, eu vejo Paulo. E Guilherme sabe falar muito bem de Paulo. Mas eu quero deixar aqui também um versículo para a gente tomar por base sobre o nosso assunto, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, que diz que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Guilherme, é a sua cara esse versículo. Conte pra gente um pouco da sua trajetória, o que esse versículo representa na sua vida. Lembrando que é um grande líder, viu, gente? Eu creio que, eu, Juliana, esse versículo, ele, tipo assim, ele é a base da minha trajetória. Não tem como falar da minha trajetória sem basear nesse versículo que Paulo descreve aí. Porque eu sou um cara que eu conheci as drogas muito cedo, o crime muito cedo, o tráfico. Mas só que Deus ele teve um carinho tão especial e através de orações que eu também consegui largar isso muito cedo, através de uma escolha, de uma decisão. Eu dei o primeiro passo. E é aí que entra esse versículo, né? No ano de 2017, em novembro de 2017, eu tava com a minha vida atribulada. Acho que se eu ficasse mais um mês na rua, o inimigo ia ceifar a minha vida. Mas aí eu dei um passo, pedi uma ajuda, e aí eu fui para uma comunidade terapêutica. E aí entra. Eu já cheguei dentro daquela comunidade terapêutica decidido a mudar de vida, a me tornar uma nova criatura. E eu acho que eu já pisei naquela comunidade. Na hora que eu entrei naquele sítio, eu já estava liberto por causa de uma decisão, né? E eu falo que dentro de uma comunidade terapêutica, no meio de viciados, foi onde que eu conheci o verdadeiro evangelho, que é o amor. O evangelho, a base dele é o amor. Foi ali que eu conheci o evangelho, o verdadeiro evangelho. Que antes eu conhecia de ouvir falar, igual o Jó falou. Eu conhecia porque minha mãe falava, eu conhecia porque eu ia na igreja quando eu era pequeno, mas ali dentro de uma comunidade terapêutica, onde tinha só dependentes químicos, dentro daquele hospital ali, que eu conheci o evangelho, o verdadeiro evangelho, o amor.
e através do pastor que estava lá. Ele, assim, ele era um grande líder e ele sabia. Eu lembro que quando eu cheguei, ele ministrou um versículo na minha vida e aquilo ali ficou gravado no meu coração. 1 Coríntios 9:22. Fiz-me tudo para com todos, para de algum meio salvar alguns. Eu acho que esse é um versículo que inspira um líder, que inspira alguém Uhum. que faz o social, né? Eu vou fazer de tudo para todos e ainda assim, se alguns aceitar, glória a Deus por isso. Glória a Mas a Deus. missão é essa, é fazer tudo para com todos. Fazer tudo para com todos. Linda trajetória, né, Guilherme? Sim, É, e eu vejo assim também nessa trajetória sua, nasce ali então um líder servidor. sim. Me conta quando começou a nascer esse momento que você se viu como líder a ponto de servir as pessoas. Você entendeu o que que é o evangelho, porque o evangelho não é servir a si mesmo, é Sim. servir o outro. E você entendeu a cultura do serviço. Eu acho que quem é chamado para uma liderança, porque isso é um chamado. É um chamado. Quem foi chamado, ele tá sempre, a visão dele tá sempre um degrau à frente, ele sempre enxerga um pouquinho a mais. E todo lugar, todo ambiente que eu vou na minha vida, eu consigo enxergar o que ninguém está enxergando dentro daquele lugar, naquela situação. E aí, dentro dessa comunidade terapêutica, com uma semana eu fui para o encontro com Deus e eu já voltei de lá, assim, cheio de Deus, inspirado. E aí, não passou mais 20 dias dentro da comunidade, Deus usou o pastor daquela comunidade terapêutica e eu fui separado por Deus para ser líder ali dentro. Não tinha nem um mês que eu estava dentro da casa. E aí eu já comecei a direcionar, a orientar. Tipo assim, eu tive um encontro com Deus e agora eu estava querendo que aquela galera também Tivesse o tivesse um mesmo. encontro com Deus. E aí, com um mês, eu já estava como líder naquela comunidade, mas só que esse espírito de liderança já é desde quando eu nasci. Você acha que um líder nasce? Ele nasce líder? E aí? Ixi. Ele Então, nasce líder ou eu, essa liderança é construída à medida que o caráter dele é transformado? eu creio que tem uns que já nascem Já líder nasce. e outros que possa Todo ser mundo, assim. todo mundo nasce líder. E a liderança, ela pode ser também construída Isso. Só que às vezes a à pessoa nasce um maturidade. líder, mas ela tá mal Tá mal posicionada. posicionada. Eu tinha um líder que ele falava isso comigo, que quando você não tá naquilo que Deus te chamou para fazer, você só funciona, você não flui. Você só trabalha, você não serve. Isso. A cultura do serviço é se posicionar naquilo que Deus te chamou para fazer. Isso. Então não adianta, né, falar, eu tô fazendo muito na casa de Deus, eu tô fazendo muito para o reino de Deus, mas e não tá tendo fruto. Se não tá tendo fruto é porque não foi ali que Deus te chamou para Sim. fazer, né? E todas as igrejas, todos os ministérios que eu já passei, que eu sempre deixei bem claro pelo pastor, pelo líder maior ali, o pastor, eu não quero o altar, eu quero a rua. Eu quero. Tem um pregador que fala uma frase que eu levo ela para a vida, que as ruas é o meu púlpito favorito. Lindo. Eu não, o altar é bênção, eu amo ouvir uma palavra, E eu sou você prega muito apaixonado. bem também, que eu sei. Mas só que o que meu coração ele queima Mas e o arde é a rua, é um é o beco, é altar, levar uma é a cesta rua, básica, é estar no meio do povo, é estar no social, sabe? cuidar ali, né, das Assim, necessidades. nas minhas ações sociais, por exemplo, assim, tem coisa que Deus mostra. Assim, eu falo das minhas ações sociais, mas eu falo de um líder também. Tem coisa que Deus mostra pro líder que Não vai não tem mostrar para mais como, não, ninguém. não mostra para mais Não ninguém. mostra para mais ninguém. Eu Se a falo isso pessoa também. tentar entender, ela fica perdida. Fica perdida. E no A final sempre dá visão, certo. a visão ela sempre ela vem para o líder e Sim, ele que tem a responsabilidade de mostrar o caminho para onde as pessoas vão chegar e mostrar a visão que Deus passa. Deus já te revelou alguma coisa assim nesses momentos? ah, Deus já. Eu passei nesse processo da comunidade terapêutica durante 6 anos, Juliana, eu fiquei envolvido. E só que teve um tempo que essa comunidade ela teve que fechar. E aí agora o líder ele estava sozinho, sem ninguém e depressivo dentro de um quarto.
E eu Nossa. fiquei depressivo 8 meses. Desliguei meu telefone. Porque enquanto eu tava à frente da comunidade, meu telefone tocava toda hora. Eu tava conversando com um amigo hoje. Eu servia todo mundo, mas ninguém me servia. Eu passei esse processo, caí, fiquei 8 meses trancado dentro de um quarto, desliguei meu telefone. E eu ouvi a voz de Deus quando tava inteirando 8 meses. Eu saí daqui de Minas, tinha o meu primeiro passo, ele morava em outro estado, e ele falava comigo, Guilherme, vem cá me ver e tal. E um dia do nada eu comprei a passagem, imersa crise de depressão, e fui para esse outro estado. Chegou lá, Deus usou um profeta para falar comigo. Hum. Eu cheguei na casa desse pessoal, o pessoal, vamos num culto hoje, ninguém tinha ido na igreja, não foi algo marcado, não tem como falar. E quando a gente chega naquele culto, a glória de Deus descendo e o profeta aponta para mim, você aí, ó. Aí a gente costuma até olhar assim, né? Se confirmar. Será que é eu? Ele falou que você. Você sabe para que Deus te chamou? Você é um líder. Deus te chamou para cuidar de pessoas. Volta para a ponta do altar. E aqui em Minas Gerais eu tava trancado dentro de um quarto, depressivo. E aí eu voltei desse outro estado lá cheio de fé. Falei, não tem que fazer, eu tenho que voltar. E aí quando eu chego aqui, aí foi no processo que Deus me mostrou Capelinha Social. Eu cheguei em Minas, um amigo me ligou e falou, Guilherme, eu tô com 300 brinquedos que você quer? E era época de final de ano, Deus dando de, é, sinais. época de final de ano. Falei, eu quero esses brinquedos. Liguei numa galera, falei, vamos entregar os brinquedos. Aí entregamos no Capelinha, região ali do Subaco da Cobra. Entregamos. E aí foi nesse dia que Deus me mostrou. Deus falou, Guilherme, agora seu projeto agora é Capelinha Social. E aí eu comecei a questionar um pouco Deus. Uai, mas espera aí, Deus, eu tava cuidando de dependente químico, adulto, e agora o Senhor tá me direcionando para as crianças. Aí onde que Deus me revelou o porquê. Porque se eu cuidar da essência aqui, da raiz da criança, ela não vai chegar A casa na droga, terapêutica. na casa terapêutica. E aí foi onde que Isso Deus me aí. clareou meu entendimento. Falou, Guilherme, cuida da base, cuida da raiz. E aí o negócio tomou uma proporção. Falei com minha irmã, faz um Instagram. E aí um amigo que tava no meio falou, vamos fazer uma rua de lazer. Só que o negócio tomou uma proporção tão grande, gente querendo ajudar, e o Instagram começou a crescer. E aí eu vi que era Que uma era direção de de Deus, Deus. né? É sempre E assim. mais uma Deus vez, revela como um algumas líder. coisas pra gente, né? Quando Sim, nos chama de líder. Aí eu passei por esse processo também, fiquei perguntando, mas líder de quê? Que eu não sou líder de nada. Eu não tô conseguindo liderar a minha casa. Como? Cadê o líder? Fiquei sim, procurando líder. Mas Deus vai fazendo isso aí, mostrando pra gente os caminhos e dando também a sensibilidade, sim, porque as necessidades que precisam ser atendidas, né? Dentro de verdade. cada visão. Essa visão que Deus te deu. E ela já. E Deus te coloca também num lugar que é de um Sim, resgate, né? isso, Das e aí, crianças lá atrás. Você quer falar desse resgate? quero. Lagoa E, dos Patos? e aí, dentro do bairro lá que eu moro, né, o Capelinha, eu também tenho uma história ali de superação, Uhum. que assim, quando eu era aquela estatística, né, ou vai preso ou vai morto, e Deus me livrou inúmeras vezes, internei nessa comunidade terapêutica, eu mudei de vida, e assim, quando eu volto pro bairro, o pessoal ficou até assustado pela transformação, né? E Paulo. Paulo, e eu lembro, entrando nesse assunto de Paulo, Paulo comer, povo. eu lembro que um dia eu tava na comunidade terapêutica, era um dia de sábado, dia de ligação. E aí chega uma mulher, ela errou um caminho que ela ia pra uma clínica, ela errou e foi parar lá na nossa clínica. E aí ela fez um culto lá, a gente abriu, ela fez um culto, deu oportunidade pra ela, ela fez um culto. E aí, no final, ela orando pra turma toda, e eu lá, e eu, tipo assim, eu tinha acabado de conversar com a minha mãe no telefone. Não, mãe, saí aí do bairro, tava envolvido, não sei nem se eu vou poder voltar pra aí. E minha mãe, cheia de fé no telefone, não, Deus já me prometeu, você vai voltar. E aí, quando eu chego perto dessa missionária e peço ela pra orar pra mim, ela falou, filho, eu vi, Deus me mostra que você tava no telefone antes de eu chegar aqui. E deixa eu te falar, você vai ser como Paulo, uma carta viva, você vai voltar pro seu bairro.
E aí aquilo ali eu recebi aquela palavra. E quando eu volto pro bairro, assim, o pessoal, uns ficam assustados, outros desacreditam, É, fala que não vai conseguir permanecer no evangelho, mas também vira uma referência dentro do bairro. vira. Hoje, falou em casa de recuperação, o pessoal procura, A bate lá em referência casa, é Guilherme. procura meu telefone, vizinho que nem conversava comigo, morador que nem me conhecia hoje, e a gente direciona. Eu não tô mais com a comunidade terapêutica, mas eu direciono, todo dia direciono um. Vai para essa clínica, vai para essa. Tem algumas portas abertas. Mas foi isso a mensagem que aquela missionária falou aquele dia. Você vai ser um Paulo, uma carta viva dentro do seu bairro. E concretizou. Concretizou. E essa história, né? A galera que andava comigo também, alguns ainda estão no vício, na droga, mas assim, a gente sempre semeia uma palavra, os caras enchem o olho d'água, fala que quer mudar igual eu tive essa oportunidade, que tem a gente como uma referência, e Você se assim, tornou uma referência mesmo no bairro, né? E não só no bairro, mas todos aqueles que não moram mais no bairro, né? Como eu também, morei lá há muitos anos, não moro mais, mas tornou uma referência para muitas pessoas e não só uma referência de busca de apoio, mas também de inspiração de continuar, de grandes testemunhos. Eu já preguei para pessoas e eu usei você como exemplo. Eu falei, olha, o amém. que Deus fez na vida de uma pessoa que eu conheço, ele faz na sua também. Você não tem noção disso, né? E o líder, né, ele tá sempre sendo observado. Sempre sendo observado. Um dia eu passei num lugar, aí tinha um rapaz lá do bairro, ele tava com um copão assim, na porta de um distribuidor. Eu parei o carro, fui dar uma palavra pra ele. Ele falou, cara, eu tenho acompanhado você na rede social. Eu quero ir na igreja que você tá indo. Então, assim, a gente nem sabe que. E a Bíblia fala que a gente. Na verdade, a gente sabe que a Bíblia fala que a gente está rodeado de uma nuvem de É, testemunha. E essa nuvem é Deus, os anjos, o demônio e pessoas. você me fez lembrar que lá onde eu moro hoje tem um mercado grande, esses de atacadista. Sim, E eu tava lá nesse mercado e aí uma pessoa lá do bairro, lá do Capelinha, essa pessoa ela trabalha lá. Ela tava limpando o chão e ela parou e voltou e me chamou e falou assim: Eu acho que você não lembra de mim, não, mas eu morava. Ela ainda falou que morava na rua da minha mãe. E você não lembra de mim? Eu falei: Eu não lembro sim, lembro sim. Eu sou fulana de tal e tal, falou o nome dela. Eu falei, lembro sim, tudo bem. Aí eu cumprimentei ela, como é que você tá? Tá tudo jóia? Aí ela falou assim, eu vejo você no Facebook, eu vejo você no Facebook e ora por mim, ou aquilo ali. nossa, Ela falou, ora por mim. Outro dia você colocou uma palavra lá e Deus falou comigo e eu tô precisando de oração. Ou 3 horas da manhã eu tava com o rosto no pó orando por aquela mulher. sim, E isso, assim, a gente fala assim, se uma alma for alcançada, a gente fica isso. feliz. É o que o Paulo falou, né? Fiz-me tudo para com todos, para de algum mês Se salvar uma for alguns. alcançada, a gente chega no objetivo da gente, sabe? A gente faz aquilo que Deus. Porque quando Deus confia algo pra gente fazer, a gente precisa lembrar que tem um propósito e Sim, não é sobre a gente. Deus, quando olha para um líder, ele não vê uma pessoa, ele vê um monte de gente por trás dela. A gente tem sempre que lembrar sim, disso, que por trás da gente tem um monte de gente olhando para a gente querendo sim, seguir o mesmo caminho. E é uma responsabilidade muito grande para todo mundo que tem esse verdade. chamado à liderança, né? Falar que caminho eu vou trilhar para que os outros vejam e trilham também, né? Teve uns dias atrás, eu tava vindo de Belo Horizonte, eu parei no posto ali na entrada da Água Branca ali. Aí eu parei o carro e o frentista que tava lá atrás, falei com ele, eu põe R$ 100 de gasolina pra mim. E aí, na hora que ele veio na janela, era um rapaz que tinha ficado comigo na comunidade terapêutica. Aí, Eu fui líder dele lá atrás, ele parou o posto, chamou todo mundo e falou: Esse aqui foi meu líder. E se eu estou aqui hoje, é graças a Deus e a vida desse. Me honrou ali na frente de todo mundo. que bênção, E né? assim, eu comecei a chorar dentro do carro. Comecei a chorar. E o cara, tipo assim, por ver os frutos, né? É, Espalhado por aí. tem que haver fruto. Fruto, isso. E é o que a gente mais vê ali no Capelinha, né?
Contem mais da ação social, do Social E aí Capelinha. Deus direciona a gente pro Capelinha Social, minha família, graças a Deus, me abraçou. E aí veio muita gente para somar nesse tempo. E a gente tem feito ações, né? Natal Solidário, Páscoa, Dia das Crianças. E aí o Vou pessoal tem deixar abraçado marcado aí o Instagram, o isso, link. Capelinha Vocês, Social. Capelinha Social, divulguem, apoiem, abracem essa causa. E é o que Sejam eu falo, assim, uma a bênção gente, também. eu não posso ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Então, quando Exatamente. a gente reúne forças, e é o que eu falo. Hoje eu tenho um carinho especial com o empresário que me doa 100 caixas de bombom, como que eu tenho também do morador que me doa uma. Eu faço questão de buscar 100 e faço questão de buscar um, porque faz a diferença. E eu falo que o Capelinha Social, ele não vem para dividir o bairro, ele vem para juntar Para mesmo, juntar. a juntar pessoas, a gente E o quer. peso é igual, né? Sim, Porque a entrega, né, isso, não importa a quantidade, é a qualidade. Então, o isso, peso, né, de quem dá um e de quem dá 10 é igual, é o mesmo. é o mesmo. E maravilhoso isso aí. E, ô Gui, conta pra gente sobre esse território da Lagoa dos Patos. Sim, Que antigamente, né, na época, muitos anos atrás, era conhecido um lugar, né, a gente chamava de Fazendinha e isso. hoje chama de Lagoa dos Patos. É o, é Essa o, transformação aí. o Lago de Patos ali, quem não foi lá, vai lá conhecer também, fica ali próximo à Rua 25, próximo ao batalhão da polícia. É um espaço, assim, que como a Juliana falou aqui, antes era uma boca de fumo, era conhecido como Fazendinha. E um rapaz usado por Deus, eu falo que foi usado por Deus. Ele começou a restaurar ali o Gilmar, e aí eu dou um suporte para ele, tem uma outra galera, e hoje é um ambiente família. Você chega lá sábado, domingo, assim, finais de semana, tá rodeado de famílias, brincando, sorrindo. É um terreno da prefeitura? Não, é um Não, terreno particular, particular. que já tem um trâmite aí para virar um parque ecológico. Hum. Então, assim, é, eis que tudo se fez novo. Um lugar antes que é tipo assim, destruía vidas ali dentro, hoje restaura vidas, Deus famílias. muda ambientes. Deus Isso, muda ambientes. A gente, espiritualmente falando agora, a gente sabe que existe demônios sim, territoriais, mas o poder da oração de um povo e a persistência e a dedicação e o amor das pessoas consegue sim verdade. tomar esse território de volta. Dentro dessa fazendinha mesmo, né, lá atrás, é, antes do meu processo de recuperação, de eu ir para a clínica, eu tava lá dentro um dia, eu tentei suicídio lá dentro. Tava drogado, bêbado, e tipo assim, você já não vê saída. E aí eu escutei, eu falo que nesse dia, eu falo, não onde que eu passo, eu falo que nesse dia eu vi como se fosse aquele desenho que fica um anjo e o capetinho assim, que eu via o capetinho me falando para mim ir me jogar do viaduto de Santa Helena, e o anjo, que era a voz de Deus, eu ouvia a voz de Deus, bêbado e drogado, me falando, vai para sua casa e pede ajuda da sua família, dentro da fazendinha. E aí nesse dia eu dei crédito à voz de Deus e fui para minha casa pedir ajuda, minha família, aí é onde que começa o meu processo Um de líder, ele libertação. nasce no poder da decisão que ele toma também para a vida Sim, dele, né? E você já começou a nossa conversa falando sobre tomar decisões. sim, Essa foi a decisão mais sábia que você tomou, né? sim. Com certeza. Mas de lá para cá, teve decisões difíceis a ser tomadas? Principalmente aí na comunidade, diante das pessoas, do tipo de ter que deixar alguém, ter que deixar algum projeto que você acreditou que era seu e não era, ou era de Deus, e Deus mandou você deixar também para poder assumir outro. Então, na verdade, eu acho que todo dia a gente enfrenta algumas decisões difíceis na vida, no cotidiano. E a decisão, acho que mais difícil foi eu abrir mão da comunidade terapêutica. Eu dediquei minha vida 6 anos para aquilo ali. E quando ela fechou, foi tipo assim, do dia para a noite. No outro dia eu já acordei, eu não tinha para onde eu ir. Eu saía de casa cedo, ia pro sítio, ficava lá o dia inteiro com a galera. Eu, tipo assim, eu era um cara presente, um líder presente ali. Eu gostava de estar com o meu time, né? De estar perto da galera. E aí no outro dia eu já Não acordei e tinha não tinha. mais. E aí eu comecei a questionar muito Deus. E é até interessante nisso que eu ainda fiquei ferido algum tempo com essa situação.
Só que um dia hoje na empresa que eu trabalho, um dia eu tava lá no meu computador mexendo, entrou um associado lá, trabalhando na produção veicular. Esse associado eu tinha levado ele há uns anos atrás lá para fazer o seguro do carro dele. E aconteceu alguma coisa lá que ele tinha vendido o carro e o cara não tinha pagado, ele precisava rastrear o carro. E ele me vê lá na mesa, ué, você tá trabalhando aqui agora? Tô. E aí ele liberou uma palavra depois de anos depois, que me curou naquele momento de todo ressentimento Que você tinha. que eu tinha de comunidade terapêutica, de casa de recuperação, que eu não queria nem ver. E aí ele liberou uma palavra, e aí, naquele momento, eu fui liberto daquele sentimento. E aí eu até voltei a frequentar, voltei. Hoje eu tô ajudando algumas aí, mas foi uma decisão ali também. Ele foi usado por Deus para liberar uma palavra, e eu decidi largar aquele sentimento. E você aceitou a palavra. Isso, Aceitei. isso é outra característica de um líder de Aquele que excelência. quer e deixa, né? Aquele que Alcança a quer e misericórdia. deixa, e aquele que senta para ouvir, aquele Sim. que recebe. Porque às vezes as pessoas acham que quando alguém assume uma posição de liderança, ela não precisa mais ouvir, ela só Isso. fala. Enquanto, na verdade, quanto mais ele senta para ouvir Isso. ensinamento, mostra o nível da sabedoria dele. Ô, Juliane, na verdade, o que eu vejo alguns líderes hoje é que muito líder quer mostrar só medalha. E, na verdade, o verdadeiro líder, ele não tem que mostrar medalha, mas ele tem que mostrar cicatriz. Cicatriz. Porque a medalha fala de algo que ele conquistou, mas a cicatriz fala do caminho que ele Do percorreu. caminho que ele percorreu. Eu vejo muito líder falando de medalha, 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 sentando em mesa. Eu já vi, o Gui, o Guilherme, que tem pessoas que, assim, não gostam de falar dessa parte do caminho árduo Sim, da liderança e fala que um líder não pode chorar, que um líder não fraqueja, que o líder não pode ficar ressentido, que o líder não sente. Sente sim, sente. e é na fraqueza que ele se mostra forte, que Deus faz dele forte, e o líder sofre sim, o Sim. líder tem ferida sim, o líder fica ressentido sim, o líder é um ser humano comum como os outros. E porque, na verdade, o líder ele tá tão acostumado a resolver problema, a pegar o problema das pessoas, As pessoas veem ele como uma pessoa grande, não, e ele também tem e suas ele tá precisando de um fragilidades, abraço ali, precisando de um abraço tá também. precisando de uma palavra, como que É, você tá? e quando ele assume isso é sinal de humildade. Sim, Humildade. E aí é a essência da liderança, que é o ser um líder ensinável. Aí ele isso, senta e ouve. Ouve uma palavra, ouve um conselho, ouve um direcionamento de alguém que às vezes está numa posição maior ou menor, não importa. verdade. O que importa é que a palavra que ele vai tirar dali vai ajudar ele a tomar uma decisão e uma escolha de vida. E é o que eu falo, quanto mais perto o líder tá das pessoas, ele consegue enxergar a necessidade de cada um. Porque tem líder É, que fica muito distante distante. dos seus liderados, e aí ele não sabe a dor e a necessidade. Mas quanto mais perto eu tô dos meus liderados, eu consigo ver o que ele tá passando, o que eu posso ajudar de perto. É mais fácil. Com certeza. Eu vejo, o Guilherme, que nessa sua trajetória, né? Eu vejo, não, eu vou te fazer uma pergunta, se você vê isso. Sim. Se você acha que você vê que se você estivesse no púlpito, vamos falar assim, dentro do templo, seria mais difícil você exercer essa liderança fora, no social e junto, mais próximo do povo, ou não? Oxi. É, eu creio que no púlpito seria mais difícil eu estar ali. Tipo assim, porque eu conheço pessoas, amigos e líderes que conseguem conciliar os dois. Cara, é um pregador e consegue estar no social. Mas só que eu já tentei, eu não consigo. O meu A negócio, gente vê muitas igrejas com trabalhos sociais, sim, mas não tão servidor assim como o seu. A verdade é essa. A verdade, e eu estou fazendo uma crítica mesmo. Eu tenho que falar esse olhar crítico. A gente vê sim as igrejas fazendo obras sociais, sim, mas não com a essência do serviço como esse que você abraça e apoia, porque de fato há uma necessidade que esteja do lado das pessoas ali. sim. E Esse é o evangelho de Jesus, né? Eu acho é o assim, Evangelho de Jesus. na onde que ele Por isso que a igreja passou, não é feita dentro de quatro paredes. na onde que ele passou, ele teve perto de pessoas. E se for olhar de pessoas,
tipo assim, que é o olhar da E vamos sociedade. consertar minha fala, não é que a igreja não é feita dentro de quatro paredes, não, Sim, né? Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos sim congregar, mas a igreja, né, ela é feita por todos nós, em isso, todos é um os conjunto, lugares. né? E aonde há maior necessidade, não tá só dentro da igreja, não tá dentro da igreja, tá lá fora. E a gente precisa sair do templo e ir para fora. É porque em Tiago fala sobre cuidar do órfão, da viúva e do E necessitado, né? cargo ministerial, por exemplo, você já chegou a assumir algum? Sempre no social da igreja. Só no social? É, Porque isso toma a gente. A sim, demanda da igreja, né, ela é muito grande. E verdade. aí a gente não consegue ficar nesse o púlpito que você fala que é a rua, né? O Isso, palco, o seu é a rua, a gente não consegue também. Então, é duas linhas assim que é uma luta travada para a pessoa verdade. tomar uma decisão. E a pessoa, assim, ela. Eu vejo também que tem muita gente que tá fora daquilo que Deus chamou ela para fazer. E aí acaba só funcionando, É, entendeu? Deus chamou a irmã que vai limpar a igreja, chamou a diaconisa e chamou a pessoa que vai estar lá fora. Mas algumas pessoas, elas estão fora daquilo que Deus chamou. E ela não flui. Agora, se eu tô dentro do propósito daquilo que Deus me chamou, eu vou fluir. E exatamente. aí, se Deus deu a visão e você tá dentro do propósito, você vai fluir, você vai voar, né? É uma frase que um sábio falou, um dia eu levo pra vida, porque o líder ele sofre, igual a gente tava falando aqui, o líder ele cansa, Cansa. tem dia que o líder não quer ver ninguém, tem dia que o líder tá desanimado, e aí é uma frase que eu carrego comigo, eu quero voar, se eu não voar eu vou correr, se eu não correr eu vou andar, se eu não andar eu vou arrastar, mas eu não posso Não parar. pode é parar. Porque tem gente espelhando a gente, tem gente esperando a partir da gente, E aí você né? já começa a fazer aquilo que Paulo, né? A gente já não vive mais pela gente, a gente Isso, vive pelo outro. Porque você fala, eu tô tão cansado, mas não é por mim. sim, Tem alguém ali que precisa, tem alguém ali que está se inspirando, tem alguém que Deus, Deus me revelou. Deus me revelou algo. Eu entrei num propósito há uns dias atrás e Deus trouxe algo sobrenatural, assim, sabe? Para minha cabeça. Porque eu comecei a ter como líder mesmo, sim. a questionar a mim mesma, sabe? E aí eu usei na hora, no meu momento de oração, eu usei até o algoritmo. Eu falei, eu falei, o que que era? Nós tivemos um vídeo aí que viralizou, né? Viralizou. E aí eu falei assim, mas 400 mil visualizações, isso é coisa de uma plataforma, de um algoritmo. E ali depois Deus, na palavra, Deus falou para mim assim, não são 400 mil visualizações, são 400 mil pessoas esperando ouvir aquilo que eu coloquei dentro do seu coração. Uau, Aí eu falei, me rendo. sim, Aí eu falei, eu me rendo. Entende? As pessoas viram, mas sim, não ouviram que ele tinha colocado dentro do meu coração. sim, E aí eu falei, realmente, não é sobre algoritmo, é sobre Deus. sobre ele, Porque o algoritmo, ele vai entregar, sim, mas as pessoas vão absorver se for entregue com excelência, da sim, forma que Deus fala. E, e assim, eu vejo no seu Instagram também, acompanhando, né, a sua trajetória de vida, é com excelência, né, o Guilherme, o que você faz e como que você coloca não só os projetos, mas toda pessoa que te procura pedindo qualquer tipo de ajuda. eu costumo falar que eu sou até chato, e eu cobro muito até da minha família, da minha mãe e minha irmã que tá sempre do meu lado ali, eu cobro delas, assim, que eu gosto do negócio, porque Deus, ele me mostra do jeito e eu gosto que Não pode sair tem da que ser risca, daquele daquele jeito, porque jeito. ele me mostra. Vai ser assim, Guilherme, tipo assim, eu imagino, eu vou fazer uma rua de lazer, Deus me mostra como que vai ser, Como e que no vai dia ser? ali é aquilo que Deus me mostrou, é o brinquedo aqui nesse lugar, Deus me mostra o público, Deus me mostra tudo. E eu sou muito chato com isso, né? Porque Certíssimo. eu lembro um dia também sobre, assim, a gente fazer com excelência,
Eu lembro um dia eu tava internado dentro da casa de recuperação, né? Nesse processo meu. Eu tava na cozinha com o rapaz e aí ele falou comigo assim: a gente tava fazendo o almoço e eu tava como ajudante dele ali, servindo ele. Mesmo sendo um líder dentro da comunidade, eu tava com ele servindo. Tava de Porque o ajudante bom dele. líder serve. E aí ele falou comigo assim que, não, tava na situação, ele falou assim, não, vamos, serve de qualquer jeito. Aquilo ali me quebrou no meio. Falei, não, não posso servir de qualquer jeito. Jesus não serviu pra mim de qualquer jeito. É. Deus deu o seu melhor na cruz. Pra que que eu Eu vou, te entendo. pra que eu vou servir de qualquer jeito, meu Eu irmão? te entendo, porque quando eu lavo o banheiro lá na minha igreja, que eu lavo o banheiro na minha igreja, viu, gente? Eu lavo igreja, eu limpo igreja, eu faço tudo, e com maior alegria, com maior prazer, Sim, sabe? Eu lavo assim, pensando que a pessoa que vai usar o banheiro não vai usar um banheiro qualquer, vai usar um sim, banheiro que tá cheiroso, que tá limpinho, e que eu fiz aquilo com ali, excelência. porque assim, vou trabalhar para Deus, vou fazer para Deus. Bom, Deus não vai sair lá do céu e vir usar o banheiro, não. Quem Sim, vai usar é o meu irmão. as Quem pessoas. vai usar é a minha irmã. Sim, Então é para ela que eu tô lavando. Então se eu tenho que. E aí, aí, o líder que não é servidor, que não ama as pessoas nessa intensidade, lava de qualquer jeito, faz de qualquer verdade. jeito, entrega de qualquer jeito. Mas quando a gente lembra que servir a Deus é servir o próximo, tudo que a gente faz é com excelência. Interessante naquela passagem de Pedro, que quando Jesus fala com ele assim, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E Jesus fala 3 vezes com Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Sim, mestre, eu te amo. E aí tem uma reflexão e um segredo atrás das letras aí, que quem ama a Deus serve pessoas. Serve pessoas. E aí a gente vê a trajetória de Pedro, ele E não serviu adianta pessoas. falar que ama a Deus se você não amar as Isso, pessoas. E é pessoas, que tem, falar assim, eu amo o irmão do coração. Não, é pessoas. pessoas. Independente de né, dessa classificação, Sim, né, de gostar. É amar mesmo, quem independente se é até seu inimigo até. verdade. Servir ele, gastar tempo com ele, que é o que o Guilherme mais faz, gasta a sua vida, gasta o seu É, tempo com as pessoas. E isso é fantástico, viu, Guilherme? eu amo servir pessoas, assim, eu gosto de problema, eu gosto de resolver problema, eu gosto de estar no meio do problema. A Gosta gente, de uns abacaxi para é, descascar. Deus, ele, tipo assim, Deus, ele, eu acho que Deus, ele também já sabe, Deus, eu acho, não, ele sabe de todas as coisas. Porque o cara mais vacaiado que andava com Jesus, que era Pedro, o cara mais problemático foi o cara que Jesus confiou a chave da igreja na mão dele. É, Só que era um cara líder nato. Um cara que. Só o cara que andou sobre as águas. Era o cara. era o cara. Mas era um líder nato. Não, eu vou até Eu ele. vou. É um fantasma? O que, que é? Eu vou. E aí, tem hora que, como líder, a gente tem que fazer isso. Eu vou. Se render, né? E É, falar, bora, vamos. vamos. Não dá para ficar pensando muito, não. Que se a gente pensar muito, a Sim. gente desiste. E tem hora que precisa deixar. Porque os liderados também eles vão ser o reflexo do líder, né? Como É, a gente tem que ser o reflexo de Jesus, os liderados vão ser o reflexo do líder. Então tem muito liderado xoxo, capenga, porque o líder, infelizmente, não se posicionou não se ainda, posicionou direito. É né? Não, verdade. vamos embora, time, vamos pra Eu falo cima. isso aí também. Tem hora que a gente falha. Sim, O líder ixi, falha também, né? Mas aí tem a humildade isso, de voltar e parar suas arestas, reconhecer as suas falhas e retomar o caminho, né? Lembrando sim, sempre que não por ele, mas porque tem ali os liderados, tem sim, os times que precisa de se reposicionar, né? isso. E que se Quando espelham nele, né? a Copa aí, né, no auge, vamos tomar a Copa aí, né? Quando eu não sou muito de futebol, não entendo nada, mas uma coisa eu entendi. Eu não sei nada de futebol, mas uma coisa eu sei. Um campeonato é, é, nacional, estadual, não sei, quando um perde a taça, o primeiro que é mandado embora É o é o técnico. técnico, não é Verdade. verdade? Não é verdade? Isso. Então, quando vê que
um grupo inteiro. Às vezes tem um ou outro. Quando é um ou outro, aí a responsabilidade não é do líder, não. Sim. Quando é a minoria que não está caminhando na mesma visão, que não está tendo o mesmo empenho, não está trazendo fruto, não está tendo o mesmo resultado, isso eu posso falar com o olho dentro da igreja mesmo, né? A gente sempre tem um, dois que não reflete, Sim. mas quando é a maioria, aí o problema está no líder mesmo. É, e tem alguma Se coisa a errada. maioria não está caminhando, não está tendo a visão, não está pegando o gancho, é o líder que tem que parar e se Verdade. reposicionar. Recalcular a rota, né? Recalcular a rota, justamente. Que top, Guilherme. Estou muito feliz contigo, É filho. isso. Muito mesmo. A gente fala filho, Sim. já... eu vou no seu casamento. Amém, amém. Vou no seu casamento, filho. Em nome de Jesus. Estou muito feliz com o que Deus fez na sua vida, né? Muito satisfeita de ver o seu trabalho ali, vendo Amém. esse resgate, né? Vendo essa excelência do servir a Deus fora da igreja, Isso. né? Porque a gente fala, eu falei, é hora de falar um pouco de fora da igreja. Sim. Nós falamos de liderança e até hoje a gente tem falado muito de liderança dentro do ministério, mas ela é exercida fora também e com a mesma visão, ganhar o reino de Deus. Isso. E todas essas pessoas, o Gui, que você tem alcançado, eu tenho certeza que elas estão aprendendo o caminho do reino de Deus. Amém. Eu tenho certeza. Sobre o caminho do reino de Deus, né, eu tive a oportunidade, tempo atrás, de ir no presídio. Foi na Dutra, lá em Neves. E aí, aconteceu algo interessante, porque eu fui com. Teve uns líderes que uma semana antes a gente ia numa casa de recuperação. E aí esses líderes me cortaram, porque eles falaram que eu tinha um corte na sobrancelha. Assim, já envolveu um pouco da religiosidade no meio. Eu não fui nessa casa de recuperação, só que na outra semana a gente caiu pra ir no presídio junto, a mesma equipe. Só que aí chegou lá, a gente entrou, a gente pregou no semi-aberto nesse dia. E eles me deixaram por último pra falar. E eles estão ali falando, orando, e a cadeia, assim, parecia que tinha tava tudo, tinha gelo dentro da cela. Uhum. A cadeia tava morta. E aí Deus me deu graça naquele dia, me deu uma palavra em Salmos 90, 12 ou 14, se eu não me engano, que fala assim: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. E eu comecei a falar com os presos isso. Falei, aí na hora que eu li o versículo, um gritou lá da cela: ô pastor, mas se eu contar os meus dias aqui, eu vou ficar doido. Aí eu falei com ele, eu gritei com ele daqui também, eu falei, não é você contar os dias que você tem de cadeia pra pagar aqui, mas é você contar os dias que a ansiedade quase te mata aí dentro dessa cela. É você contar os dias que dá vontade de suicidar. E aí eu comecei a pregar com os caras na linguagem deles, porque não adianta também eu estar na É, rua se eu não falar a linguagem deles. Eu comecei a falar, eu vim daí também, cara. Nunca fui preso, não, mas já envolvi em tudo que vocês já envolveram. E eu tive um encontro com Deus. E deixa eu te falar com vocês que talvez o que pregaram para vocês até hoje é um evangelho que você aceitou Jesus hoje, amanhã você tinha que estar com terno e gravata. Nada contra quem usa terno e gravata. Mas os lugares que Deus me leva, ele me leva de bermuda e chinelo. E aí a cadeia sacudiu. Daí começou a chorar. nossa. Por quê? Aí um cara gritou, mas é pastor, mas eu nunca me vi dentro de um terno e da gravata mesmo, não. Eu falei, Deus quer te usar de bermuda e chinelo, cara. Não adianta você estar engessado num terno e gravata e não estar dentro do propósito. Se Deus vai te usar de bermuda e chinelo, ele vai te usar, cara. E aí Deus deu graça. E a cadeia sacudiu. Tipo assim, eu falei a linguagem dos caras, né? E aí depois eu falei com os caras que estavam comigo, que era muito religioso, muito, leva muito pro lado da religiosidade. Falei, imagina se eu não entrasse nesse preço de hoje por causa do meu corte na sobrancelha. Entendeu? É sobre isso. Deus, ele é dono de tudo, Deus. de todas as coisas, de todas as pessoas e ele usa da forma dele e a forma Isso. mais simples possível. E assim, foi uma mensagem simples aquele dia, mas que alcançou aquela cadeia. E depois eu dei uma volta lá na porta da cela, conversando com a galera, muito, muito preso, chorando. Os caras, tipo assim, nunca ouvi uma mensagem assim, mas que falava a linguagem dos caras. Porque o encontro com Deus, ele é todo dia. Todo dia. Deus, ele vai moldando e mudando a gente todo dia, aperfeiçoando,
E é o Espírito que vai convencer se o cara tem que tirar ou não algo da vida, tem que mudar ou não. Isso é o Espírito, não é o homem que vai convencer, Verdade. né? E eu creio que algum fruto teve aquele dia dentro daquela cadeia lá. Também creio. Deixa uma mensagem aí para o público, uma palavra ou algo que. Fique à vontade. Deixa Deus te conduzir. É, é isso, pessoal. O que acontece? Você líder aí que tá ouvindo, que tem sido alcançado através desse podcast, que tem tocado, eu também tenho assistido os episódios, tem tocado. E é algo que Deus colocou no coração da Juliana e que tá alcançando líderes. Ore a Deus, recalcule sua rota se você acha que está desencaixado aí dentro da sua rota. Recalcule essa rota aí, entra dentro do propósito. Deus vai te direcionar, você não foi chamado à toa. Você, líder aí, você vai despertar uma nação. Deus te chamou para isso, cara. Deus te chamou e te confiou para cuidar de pessoas. Então, cuide com excelência. Dê o seu melhor. Se precisar de chorar, também chore. Quando a Bíblia fala de suportar uns aos outros, não é questão de eu não suporto o fulano, eu não suporto. É suportar, é ser suporte. Então, o que Deus confiou, faça com excelência. E cuide de pessoas. Porque no bando das ovelhas ali tem uma ovelha narral que chama. Essa ovelha que puxa as outras ovelhas. É que levam elas até a voz do pastor. Então você, líder, você é essa ovelha narral. E Deus confiou na sua mão. Vai pra cima, Uau! bora. Ai, podia ficar aqui mais tempo. Ai, muito feliz. Quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. É, e é isso aí. Você é um grande líder. Confia naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Confia em Deus. Cuida com excelência da sua liderança. Olha para os seus liderados com amor, com carinho. Não tenha medo de admitir as suas fragilidades. Lembra que a humildade, o lugar mais alto que um líder pode chegar é aos pés da cruz. Sim. Não tem outro lugar que a gente chegue, não. O lugar que precisa ser almejado é esse. E um líder servidor, ele olha para as pessoas com amor, ele abandona a sua própria vida e ele vive a excelência do serviço. E estamos terminando. Curte, compartilhe para que chegue a mais e mais pessoas e até a próxima, até o próximo episódio.